Capítulo 6. No dia seguinte em Etley, David e Thomas começaram a procurar Sarah. Pararam em frente à casa de Samantha, viram muitos operários restaurando a casa. David perguntou pelo encarregado da obra e um dos operários chamou. Bom dia, disse o homem. Em que posso ajudá-los? A dona desta casa está? A doutora Sarah? Sim. Ela está? Nunca a vi. Quem costuma visitar a obra é o arquiteto. Obrigado. Continuaram devagar até ao fim da rua. Encontraram uma casinha pequena já sem pintura, o número 31 onde morava a madrinha de Sarah. Deve ser esta casa, disse Thomas. Bateram na porta e uma senhora apoiada numa bengala abriu. Bom dia, é a senhora Ruth? Perguntou Thomas. Sim, sou eu. Procuramos a Sarah. Ela está? A Sarah? Há muitos anos não a vejo, mas por que a procuram? Aconteceu-lhe alguma coisa? Não. Ela terminou os estudos e pensamos que regressaria para Etley. Entrem, sentem-se, fiquem à vontade. Custa-me ficar em pé, assim falamos melhor. São amigos de Sarah? Sou o namorado dela, chamo-me Thomas, este é o meu pai David. O que aconteceu? Se é o namorado, devia saber dela. Desentenderam-se. Respondeu David. Há muitos anos que não vejo a Sarah, fui muito má. Ainda me lembro quando abri a porta e a vi toda molhadinha implorando que a deixasse ficar comigo. A minha filha não gostava dela e não a queria aqui em casa, por isso fui entregá-la à senhora Samantha. Não sabe o arrependimento que carrego no coração. A vida de Sarah não foi fácil. Respondeu David. O seu rosto é-me familiar, parece que o conheço, mas não sei de onde, é de Etley? Há muitos anos que não venho a Etley, mas nasci numa pequena aldeia aqui perto. Qual o seu sobrenome? Smith, David Smith. Você conheceu o Sr. Peter Smith? David sorriu. Conheci, era o meu pai. Não pode ser. Respondeu Ruth, levantando-se. Preciso beber um gole de água, querem tomar alguma coisa? Não, obrigado. Ruth voltou com um copo de água na mão, bebeu um gole e colocou-o na mesinha ao lado do sofá, limpou a testa e olhando para Thomas disse. Você não pode namorar a Sarah. Por quê? É uma longa história, queria encontrar-me com Sarah para lhe contar. Carreguei este segredo toda a minha vida, não quero levá-lo comigo quando morrer. David e Thomas pensaram que a senhora Ruth não estaria nas suas faculdades mentais, mas estavam curiosos sobre o segredo que Ruth queria contar. Se é filho de Peter Smith como diz, deve lembrar-se de Eloise Walker. Sim. Fomos namorados, antes de eu ir estudar na universidade. Certo, e também sabe que Sarah é filha de Eloise Walker. Sim, de Eloise Walker e Oliver Baker. Eu era a melhor amiga de Eloise, o pai arranjou-lhe um marido. Ela foi sempre muito obediente, tinha medo do pai e deve-se imaginar porquê, ele batia-lhe muito. Poucos dias antes de se casar, chegou na minha casa em pranto, estava muito aflita, tudo indicava que estava grávida. Arranjei forma de vir à cidade comprar um teste de gravidez. O resultado foi positivo. Eloise estava grávida, mas o futuro marido ainda não lhe tinha tocado. Pediu-me que fosse à casa de Peter Smith com um bilhete para o namorado, mas ele já tinha partido para outra cidade, para estudar na universidade. Isso quer dizer que esse filho era meu? Ruth não respondeu e continuou. Quando voltei da casa de Peter Smith e lhe contei, ela queria acabar com a vida dela e daquele pequeno ser. Prometi que a ajudaria em tudo, seria um segredo só nosso. Ela casaria com o Oliver e mais tarde contaria que estava grávida. Meses depois, chegou a hora de dar à luz.
Oliver estava a trabalhar e não estava interessado em acompanhar a esposa ao hospital. Ela veio sozinha de táxi. Quando a menina nasceu, tivemos de mentir, dizendo que era prematura. Essa criança era Sarah? Sim. Eloise passou alguns dias comigo aqui nesta casa. Eu tinha vindo para a cidade 2 meses antes de Sarah nascer. Ela recuperou-se e voltou para casa com a menina. Conforme Sarah ia crescendo, a diferença entre ela e as irmãs era enorme. Oliver nunca a aceitou. Disse muitas vezes que aquela criança não era dele, tinha sido trocada no hospital. Obrigava-a a tratar da casa e das irmãs e não queria que fosse à escola. Uma noite chegou bêbado a casa, bateu-lhe com o cinto. As marcas demoraram meses a desaparecer. Nessa noite colocou-a fora de casa, uma criança com apenas 7 anos. Estava a chover muito. Ela conseguiu chegar à minha casa e eu não a acolhi. Entreguei-a à senhora Samantha. David e Thomas estavam em silêncio com os olhos rasos de lágrimas, até que Thomas murmurou. Por isso ela era compatível. Que disse? Perguntou Ruth. Nada. Respondeu Thomas. Entenda agora, porque esse namoro não pode acontecer. Thomas não é meu filho biológico. O pai de Thomas morreu num acidente. Quando casei, o Thomas já tinha 4 anos, criei-o com muito amor, como um verdadeiro pai. Ruth tomou mais um gole de água. O que aconteceu a Eloise e Oliver? Perguntou David. Eloise, depois do casamento, perdeu a vontade de viver, tudo lhe era indiferente. Soube da morte dela há mais ou menos 3 anos. Seu corpo apareceu no riacho. Ninguém sabe o que aconteceu. Dizem que foi Oliver que a matou, ninguém sabe. Oliver continua a trabalhar, as filhas casaram e ficaram a viver lá em casa. Tem muitos netos. Não sou bem recebida naquela casa, por isso mantenho-me afastada. David levantou-se. Tenho de encontrar Sarah. Só uma pessoa saberá onde está. Quem? Perguntou Thomas. O advogado da senhora Samantha. Ela deixou todos os seus bens para Sarah, e pelo que dizem ele continua a administrar tudo. Eu sei, vim com Sarah quando a senhora Samantha faleceu. Respondeu Thomas. Agradeceram a Ruth e despediram-se. Thomas sabia a localização dos escritórios de Adams, o advogado. Depois de algumas horas, aguardando para serem atendidos, o advogado admitiu ter todos os contactos de Sarah, mas não os facultaria. Nada mais podiam fazer senão regressar a Iverburn. Pelas poucas informações, perceberam que Sarah não se encontraria em Etley.